Boa tarde, pessoal. Meu nome é Henrique Souza. Primeiramente, queria estar agradecendo a todo mundo por estar disponibilizando tempo para estar assistindo essa conversa que a gente vai ter sobre virtualização de dados aqui. E também agradecer a organização do evento. É bem legal ver esse tipo de iniciativa, a galera compartilhando conhecimento, gerando networking, isso é bem bacana. E um rápido background sobre mim: eu trabalho com Dynamics desde 2013, na época era CRM4. Desde então, continuei trabalhando com tecnologias Microsoft, mas sempre nesse mundo Biz Apps. Hoje em dia, eu sou arquiteto de soluções de uma empresa chamada Bearing Point e eu trabalho, na maior parte do tempo, com projetos de órgão público, que foi onde eu tive a oportunidade de implementar um caso real de virtualização de dados, que foi o motivo que gerou essa palestra, essa conversa. Então, a agenda de hoje é virtualização de dados, tabelas virtuais, data providers e virtual connectors. Vamos dar uma olhada no que é isso aí. Infelizmente, a gente não tem tempo para chegar num detalhe que a gente gostaria de chegar em todos os tópicos, mas vamos lá tentar dar um overview sobre tudo isso aí. Primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala em virtualização de dados, obviamente, são dados. Há um tempo atrás, um profissional da Microsoft, não vou lembrar o nome dele, ele cunhou esse termo aí, os 5 Cs dos dados modernos, que são conectar, combinar, consumir e colaborar com conformidade. Então, a virtualização de dados é mais uma forma da gente estar alcançando dados aí, da mesma forma como que a gente trabalha com dados da forma convencional, mas com um método diferente, um approach diferente, e ele está aí para resolver outros tipos de problema. É uma tecnologia aí que não necessariamente a gente vai conseguir pôr em prática, como eu falei, eu fui sortudo o suficiente para trabalhar num projeto real onde a gente implementou isso, mas isso é aquele tipo de coisa que a gente estuda, a gente vê, é legal, mas acho difícil achar um cenário real onde a gente vai conseguir implementar isso. Tomara que vocês consigam, mas já estou dando o heads up que geralmente é assim. Então vamos lá, o que que é virtualização de dados? Se a gente for olhar na Wikipédia, o que que é virtualização de dados, basicamente vai te falar que é um método para gerenciar dados em uma aplicação sem precisar saber detalhes técnicos sobre o dado. Então esse é um conceito bem genérico. Virtualização de dados não tem nada a ver com Power Platform, não tem nada a ver com Dynamics ou com Power Apps, não tem nada a ver com nada disso. É uma coisa que já existe há bastante tempo e é um contexto genérico. Se a gente for olhar nas tabelas do lado aqui, a gente tem a Cloud On-Premises, Power Platform conectando direto com o Dataverse. Vamos fingir que o Dataverse é só um banco de dados aqui para ficar mais fácil explicar. Então, o Power Platform hoje em dia, quando a gente cria um app lá, a gente cria uma tabela e a gente consegue buscar o nosso dado, basicamente, o nosso aplicativo Power App ele está indo diretamente à base de dados, tem uma implementação feita lá que é transparente para a gente, mas esse aplicativo ele conhece o banco de dados, essa aplicação ela vai lá e requisita o seu dado e joga na sua tela da forma que a gente já está acostumado a ver no Dynamics, no Power Platform. Para a gente pensar agora num cenário onde a gente teria virtualização de dados, seria o quê? O seu dado está visível para você lá, mas ele está visível de uma forma virtual. Ou seja, você consegue ver ele, mas ele não está realmente ali. Então, quando você vê um registro no seu Power App lá, aquele dado está na nuvem, ele não é virtual. Mas se você tem um dado, se você implementa a virtualização de dados, você vai ver o seu registro da mesma forma que você vê o registro lá normal quando você cria uma tabela, mas esse registro está em um lugar que você não faz a menor ideia ou não precisa saber onde está. Isso é feito através desse serviço. Então, na tabela de baixo ali, a gente tem dentro do seu uma rede privada, por exemplo, a gente poderia ter um serviço que o serviço sim conheceria o banco de dados. O Power Apps ele simplesmente conheceria a URL do serviço e usando um padrão pré-determinado já pela Microsoft, esse serviço, o aplicativo da Microsoft já sabe comunicar com esse serviço. Então, contanto que o serviço está implementado de uma forma que a Microsoft consegue entender, o dado vai fluir de um lado para o outro sem a gente necessariamente ter consciência de onde é que está aquele dado. Quando a gente usaria isso? Então, como eu falei, não, a visualização de dados é uma coisa que infelizmente, aliás, não infelizmente, mas é uma coisa que a gente não precisa estar usando sempre. Depende muito do cenário, mas alguns possíveis candidatos aí, por exemplo, seriam sistemas legados, custos com migrações, um processamento computacional muito pesado. Por exemplo, você tem
um serviço que roda no seu servidor local, que processa muitos dados e gera um output baseado nesses dados, e você não quer replicar todo esse serviço, por exemplo, na nuvem, talvez seria um bom candidato. Aplicações locais, aplicações on-premises, talvez a sua aplicação, o seu banco de dados está lá por algum motivo, você não quer jogar, você não quer migrar isso para a nuvem. Como eu disse, depende bastante do cenário. E o meu favorito, que foi na verdade como eu consegui trabalhar como eu consegui implementar essa virtualização em um cliente real, é esse Cloud Adoption Gateway, que é uma forma que a gente consegue para estar convencendo e mostrando para as pessoas que têm uma certa barreira, uma certa dificuldade com a ideia de migrar para a nuvem, que é um processo bem simples e tudo. No projeto que eu trabalhei, foi um projeto, um órgão público aqui, eles tinham diversas políticas internas que impediam os dados de estar em um local que eles não necessariamente teriam todo o controle daquele dado. Então, por exemplo, se a gente fizesse a migração, os dados muito provavelmente ficariam no Azure e eles não estavam muito felizes com isso. E a gente conseguiu, e eles estavam pensando em vetar o projeto, na verdade, e porque eles estavam com bastante medo de ir para a nuvem, né? Como eu falei, mas a gente conseguiu mostrar que, utilizando a virtualização de dados, a gente poderia simplesmente criar um aplicativo Power App que comunicaria com o banco de dados local dele, ou seja, ele não precisaria mover dado para nenhum lugar. E usando só a tecnologia Microsoft, a gente conseguiu mostrar isso para eles. E hoje em dia eles estão online, na nuvem, usando Virtual Entities, e eles têm esse aplicativo lá que basicamente mostra uma série de dados para um grupo de usuários específicos, e os dados estão lá na rede deles, e é basicamente isso. Por quê? O porquê está bem próximo do quando, né? Mas algumas outras coisas, alguns outros cenários que a gente pode pensar se a gente pensar em por que virtualizar os dados, seria o GDPR, General Data Protection Regulation, que são todas aquelas normas, né, para proteger os dados. É, Diversas empresas elas têm políticas internas que podem impedir com que o dado esteja em um local que eles não tenham controle, como eu falei, que foi o caso desse projeto. Custos e legados. Vai depender bastante. Como eu falei, a virtualização de dados é uma coisa que é bom a gente saber que existe, para ter mais uma alternativa para determinados cenários. Então, vai depender bastante do caso, do cenário, do projeto que está sendo implementado. Quando a gente pensa em tecnologia Microsoft, virtualização de dados, a gente está pensando em Virtual Tables, antigamente era chamado de Virtual Entities, e a gente está pensando em o Data V4, Data Provider. Basicamente, são os dois big players aí que a gente está olhando. Em cima, a gente consegue ver aí um serviço OData. Então, um serviço OData, basicamente, para quem não sabe, OData é um padrão. Basicamente, OData é um padrão que explica e define como serviços que querem ser complicentes com o padrão OData têm que ser implementados. Então, basicamente, se a gente fizer uma requisição numa URL da forma que está feita ali em cima, ali, a gente vai receber um JSON com esses dados, e isso aí todo o serviço OData ele vai ser bem parecido com isso aqui. A gente consegue fazer query, a gente consegue filtrar, fazer diversos tipos de operações, mas vai ser sempre pela URL utilizando esse padrão pré-definido. Dynamics já sabe como consumir dados desde que ele esteja num padrão OData. Então, se a gente já tiver um serviço OData, a gente pode basicamente já utilizar tabelas virtuais no Dynamics, no Power Platform, e é uma coisa transparente. Então, se a gente olhar na tabela de baixo ali, os dados estão aparecendo para a gente da mesma forma que a gente vê qualquer dado, sendo ele virtual ou não. A única diferença aí é que por trás da cena ali tem um serviço que está indo buscar os dados em outro lugar, não no Dataverse ou não diretamente na nuvem. O Data, então então como eu falei, o Virtual Tables basicamente é uma tabela, uma entidade normal que a gente tem no Dynamics e no Power Platform, mas ele é virtual porque os dados não estão na nuvem, né? Não está no CRM, não está no Power Platform, ele está em outro lugar que a gente não precisa saber onde, não necessariamente precisa saber onde. O OData V4 é um provedor de dados que a Microsoft disponibiliza out of the box, que basicamente sabe como ler dados desde que ele esteja implementado em OData. Até um tempo atrás, essa era a única possibilidade de a gente fazer virtualização de dados, mas recentemente, aliás, nem está disponível ainda para teste, mas eles estão vão liberar isso daqui a um tempo, talvez daqui a um ano, ou coisa assim, o Virtual Connector, que eu vou falar brevemente também, mas basicamente é o próximo level de virtualização de dados aí.
O próximo slide vai explicar um pouco assim como é que os diferentes tipos de acesso de dados baseados, tipo, se a gente fosse usar um OData v4 provider, um custom provider, que seria basicamente a gente implementar o nosso plugin ou a nossa class library que vai saber como trazer os dados, e também a forma normal como que acessa os dados no CRM. Então, se a gente olhar as setinhas amarelas ali, isso é basicamente como é que o seu dado vai para a tela quando você busca uma lista de registros hoje. Transparente para a gente isso está acontecendo. O Dataverse sabe do metadata, sabe do data, sabe do data source, todas as informações estão lá salvas e tem um plugin nativo, um data provider nativo que utilizando o código C Sharp, ele vai lá, ele implementa, ele sabe onde buscar aquele dado, ele tem toda essa informação e o seu dado está na tela para você lá magicamente. O OData v4 Provider é bem parecido. Se a gente for olhar, a única setinha que não está conectada ali seria o Data. Então, no Data v4 Provider você tem Data Source, tem Metadata, mas você não tem o Data. E você não tem o Data porque você tem esse serviço que é o cara responsável por buscar o seu dado. Então, o Data v4 ele não precisa saber onde é que está o seu dado, ele só precisa saber onde é que está o seu serviço e o seu serviço se encarrega de buscar o seu dado. O Custom Provider é bem parecido. A principal diferença é que você não precisa ter um serviço ali, você pode ir direto na sua base de dados. Como você está escrevendo o seu código você mesmo, você tem total controle para chegar e fazer a sua query usando o que quer que seja. Você não precisa passar por esse serviço. Obviamente, o Custom Provider dá mais trabalho para implementar, porque você tem que escrever o código. O OData v4 Provider, como eu falei, a Microsoft disponibiliza isso para a gente out of the box. A única coisa que a gente precisa ter é um serviço OData. Tem várias tecnologias hoje em dia que geram serviços de OData baseados em um banco de dados, mas se você não tiver alguma coisa do tipo, você vai ter que criar o seu serviço OData. Eu já fiz essa apresentação em outros lugares e eu acho que não vai dar tempo de mostrar a demo igual eu queria mostrar. 25 minutos é muito pouco tempo, então eu trouxe screenshots que vai ser legal para a gente ver, que seria basicamente o que eu vou mostrar na demo, mas é mais rápido, né? E antes de eu mostrar a demo, eu vou só falar, comentei para vocês de Virtual Connector, que é o próximo passo na virtualização de dados. Basicamente, imagine se a gente conseguisse, utilizando Power Automate Connectors, simplesmente buscar os nossos dados em um banco de dados usando um connector, sem se preocupar com serviço ou data, sem se preocupar em escrever o nosso plugin para buscar os dados no banco de dados. Então, basicamente, isso é o que a Microsoft está investindo agora. Então, se a gente olhar aqui, toda aquela camada lá de OData ou aquela camada lá de Custom Provider não existiria mais. A gente simplesmente teria essa caixa preta do Power Automate aí, ele disponibilizaria um conector. Esse conector a gente utiliza da mesma forma como que utiliza qualquer conector do Power Automate, coloca as credenciais e simplesmente, magicamente, agora você consegue acessar o seu banco de dados fora da nuvem, utilizando esse connector com Power Automate, uma coisa totalmente low code, user friendly, bem tranquilo. E como a gente faz para instalar isso? Eu escrevi um blog post que explica passo a passo como a gente consegue testar isso e ver como é que funciona, é bem legal. Vou compartilhar daqui a pouco para vocês no final. Mas, como eu disse, não vai dar tempo de mostrar a demo inteiro. Eu vou mostrar para vocês alguns screenshots que a gente consegue a gente veria caso a gente fosse fazer ela. Então, Virtual Connectors em Dataverse aqui a gente consegue instalar diretamente pela Microsoft Store. Você vai lá, escreve Virtual Connectors em Dataverse, você consegue instalar no seu Platform Admin Center, você consegue ver a solução sendo instalada lá. Depois que a solução é instalada, a gente vê uma nova solução chamada Virtual Connectors Provider. É, a, uma vez que essa solução está disponível lá, o que a gente vai precisar fazer, como eu disse, que essa aqui é aquela caixa preta lá que eu coloquei no slide anterior, é a gente criar a nossa conexão com o servidor SQL. Então aqui eu vou especificar o nome do meu servidor, o nome do banco de dados, vou criar a conexão. Uma vez que a conexão está criada, a gente vai criar também um connection reference, que vai ser utilizada para fazer essa conexão com o banco de dados, utilizando o conector que a gente acabou de criar do SQL. Uma vez feito isso, não sei se alguém já teve a oportunidade de criar uma tabela virtual, mas para criar uma tabela virtual a gente tem essa opção de escolher qual é o data provider, quem vai trazer os dados para o Dynamics, para o Power Platform. Então, antigamente, essa opção o Virtual Connector não existia, agora existe por conta dessa solução que a gente acabou de instalar. Então, a gente vai selecionar essa opção aí. Uma vez selecionada, a gente vai colocar lá o Tenant ID, Client ID, que são informações do Managed Identities que a gente configura no Azure, que é basicamente dando permissão para o nosso conector SQL acessar a nossa base de dados fora e acessar também a nossa aplicação CRM. Uma vez feito isso,
se a gente utilizar o Advanced Find, a gente vai ver uma nova entidade lá chamada Entity Catalog for e o nome do seu provedor lá. No meu caso foi the 365 bits, então eu tenho essa nova tabela aqui. Uma vez que eu busco os dados dessa tabela, a gente vai ver aqui, ó, se vocês olharem na esquerda, ali dá para ver uma lista das tabelas existentes no meu banco de dados. Então, todas essas tabelas aí existem lá. E uma vez que eu quero que esse registro vire uma tabela virtual no Dynamics, eu simplesmente abro aquele registro e vai ter uma opção lá, Primary Field of the Virtual Entity. Eu vou selecionar qual é a coluna que eu quero que seja o meu primary field na minha tabela. E lembrando que tudo isso que a gente fez, gente, não tem nada de. Não preocupei com o data service, eu não preocupei com custom provider, eu simplesmente criei aqueles conectores lá. Aquele conector conectou no meu banco de dados, ele sabe que eu tenho essas tabelas, ele sabe que cada tabela tem esses campos e sabe até os tipos de campos, porque o primary field só pode ser campo texto, então você consegue ver os campos que estão listados no seu banco de dados aqui. Uma vez feito isso, se a gente clicar na nossa tabela virtual lá para listar os registros, a gente vai ver aqui que a gente vai trazer todos os dados. É, basicamente é isso. Eu queria ter mostrado a demo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar rapidinho aqui só o meu ambiente que eu tenho aqui, só para vocês não acharem que eu estou mentindo, que esse negócio funciona. É, aqui. Então, esse ambiente aqui, eu uso para fazer alguns testes e aqui a gente consegue ver algumas informações legais. Eu deixei preparado aqui que eu sei que vai ficar curto tempo, mas basicamente aqui ó, eu tenho Virtual Entities usando o OData e eu tenho Virtual Connector Entities. É basicamente a mesma coisa, assim, de uma perspectiva de user interface, assim, você não consegue ver diferença nenhuma. Se você olhar aqui, o meu dado está sendo trazido para a gente na tela aqui da mesma forma que seria utilizando uma tabela normal. Mas se eu for olhar aqui, vamos ver aqui se eu consigo achar. É, beleza. Se eu for olhar aqui no meu network, eu consigo ver que foi feita uma requisição para um serviço externo aqui. E aqui está o resultado do objeto JSON que foi retornado para mim. Então aqui eu consigo ver, isso aqui é utilizando tabelas virtuais, como eu falei, tem esse OData Service, então eu tenho um serviço OData que sabe como ler dados da minha tabela SQL e o Dynamics sabe como ler dados do serviço OData. Então basicamente o serviço OData vai retornar o meu JSON aqui e o JSON simplesmente é renderizado na tela para a gente automaticamente. Infelizmente o meu Virtual Connectors aqui, ele não vai aparecer o dados, por quê? É, o meu client secret, ele expirou, se eu não me engano. Sim, o meu client secret está expirado. Então, esse blog post que eu falei que eu postei, eu explico direitinho como fazer para gerar esse teste, para gerar toda essa infraestrutura aqui, e mostra um dos steps a gente tem que usar Managed Identities para criar um secret key, um client secret key, para a gente autorizar a aplicação para fazer essa conexão. Então, geralmente provavelmente quando eu fiz isso eu devo ter selecionado 6 meses de data de expiração, alguma coisa assim, e já foi expirado. A primeira vez que eu fiz essa conversa, essa palestra foi há um tempo já. E até hoje esse Virtual Connector não tá disponível para teste. Vamos esperar aí, quem sabe ano que vem. Pessoal, vi que sobrou um tempinho, editei isso aqui por cima. Eu vou só mostrar para vocês a diferença do Virtual Entities usando o Virtual Provider e usando o Data Provider e como é que a gente cria essa Virtual Entities aqui. Então no modo Driven Apps, se a gente for aqui em Advanced Settings, no menu de Settings a gente vai buscar por Administration e tem aqui Virtual Entities Data Source. Então aqui a gente consegue ver todos os data sources que a gente tem cadastrados no sistema, os possíveis que a gente tem cadastrados nos sistemas. Alguns deles aqui, a maioria, na verdade, já vem, provavelmente vocês vão ter os mesmos aí no ambiente de vocês, com exceção desse e desse, provavelmente, que são os que eu criei. Então, o primeiro aqui, aliás, esse último aqui, é utilizando o OData V4. Então, se eu expandir aqui, a gente pode ver o Entity Data Provider está aqui como V4. Se eu abrir ele aqui, ó, a gente vai ver que o que eu estou passando pro OData V4 Data Source é o endereço do meu serviço. Então, esse endereço aqui tem um web service preparado para responder o data. E aqui tem algumas configurações que eu passo. É bem simples. Esse serviço aqui não tem nenhuma autenticação, eu fiz bem rapidinho só para mostrar, mas a gente poderia, por exemplo, passar o ID do usuário, passar e criar coisas mais complexas utilizando o V4. E o outro é o Virtual Connector Providers, que é esse cara aqui, ó. Virtual Connector Data Provider. Se eu abrir ele aqui, a gente vai ver que ele já é bem diferente aqui.
Ele tem aqui o meu Tenant ID, tem o meu Client ID que eu cadastrei, meu Client Secret, aquele que está expirado que eu falei. Aqui tem o Connection Reference que eu falei para vocês. Então, quando a gente cria a conexão no SQL lá, esse cara aqui a gente define para dar autorização. A gente precisa cadastrar no Azure um Client Secret, que é esse Client Secret que eu cadastrei aqui, o Client ID e o Client Secret, e a gente precisa dar permissão para esse cara. O jeito mais fácil da gente fazer isso vamos ver se eu consigo logar aqui rapidinho. Se eu for no meu ID aqui, eu possivelmente eu vou ver aqui os meus. Eu estou no cara errado. Agora AD de novo. Application. App Registrations. Então aqui eu tenho os aplicativos que já registrei. E aqui eu tenho esse cara aqui, VCP, Virtual Connected Providers. Se eu abrir aqui, a gente pode ver ele que está expirado. Então eu preciso criar um novo. Para eu criar um novo, simplesmente eu venho aqui e. Putz, esqueci como é que cria um novo. New, yeah. Aí, aqui tem quanto tempo ele vai expirar, teste, adicionar. E agora, deletar esse outro aqui. Beleza, agora está ativo. Vamos ver se eu consigo buscar os meus dados lá agora. Dá um refresh aqui. Não, por que não? É... claro. Eu não salvei. Eu criei Na verdade, eu tenho que criar um novo. Porque depois que a gente cria o Client Secret, esse velho aqui a gente não consegue recuperar mais. Então, eu vou criar um novo, teste 2, adicionar. Vou copiar esse cara aqui. Ele está esse antigo. A razão por que não funcionou é porque, obviamente, eu não vim aqui, eu não atualizei o meu Client Secret aqui. Então, vou atualizar, salvar. Se eu voltar aqui, vamos ver se funciona agora. Tá aí, esses dados estão vindo do meu banco de dados, SQL, e eu não estou utilizando um OData Service, que é a forma geralmente como a gente busca os dados virtuais. Estou utilizando um Power Automate Connector. Então, se eu for na minha solução aqui, aliás, Working Dataverse Connections, eu vou ver que vai ter uma conexão com o SQL aqui, ó. Então, esse Power Automate Connector aqui está fazendo tudo para mim. Eu consigo simplesmente acessar o meu banco de dados, todas as colunas que estão lá, todas as tabelas, de forma automática, sem preocupar com serviço ou data, sem preocupar com nada. Se eu abrir o Advanced Find aqui de novo, ó, mostrar para vocês aquela tela que eu tinha mostrado antes. Bom, gente. Aí. Entity Catalog for Adventure Works DB. Dão results. Aqui eu tenho todas as tabelas do meu banco de dados. Se eu quiser adicionar mais uma lá, eu simplesmente abro aqui, defino qual que vai ser a chave. Demora um pouco mais, porque a requisição obviamente está sendo feita por um serviço externo, então dependendo do tráfego, dependendo de latência, esse tipo de coisa, você pode demorar mais. Uma coisa que é legal de lembrar é que, tipo, todas essas requisições que a gente faz, independentemente se é tabela virtual ou não, a gente utiliza as mesmas chamadas de SDK, do SDK que a gente utiliza normalmente no Dynamics. Então, quando eu abro um registro aqui, ó, um retrieve foi feito, e quando eu abro um Advanced Find ou uma lista de registros, um retrieve múltiplo foi feito. Então a gente utiliza os mesmos. Então, por exemplo, se a gente quiser rodar um plugin por algum motivo em um desses eventos, uma dessas mensagens, você tem total capacidade de fazer isso. Então, basicamente é isso. Eu queria só mostrar isso para vocês rapidinho. A demo, na verdade, demora um pouco mais, só que como eu imaginei que não ia dar tempo, eu acabei cortando. E no final eu vi que a apresentação a gente ainda tinha 5 minutinhos, então achei legal mostrar isso aqui. E é isso. Basicamente, espero que todo mundo tenha gostado. Se vocês tiverem qualquer questão, qualquer dúvida, por favor, posta no chat aí. Eu vou estar feliz de estar respondendo. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.